Quem nunca se percebeu preso em um ciclo que se repete, cometendo sempre os mesmos erros, especialmente nos relacionamentos, sem conseguir entender por quê? É uma sensação que frustra e aos poucos pode minar completamente a nossa felicidade. Hoje vamos mergulhar fundo nesses padrões que nos sabotam e compreender como podemos finalmente começar a virar a página. E para tornar tudo isso mais claro e real, vamos conhecer a história da Lizzie. A vida amorosa dela pode, infelizmente, ser resumida em uma única frase: não importa como as relações começam, o final é sempre o mesmo. Um coração partido e uma enorme confusão. A história da Lizzie será o nosso guia. Para compreender o que realmente acontece, vamos seguir 4 passos. O primeiro, olhar de perto para o padrão que se repete. O segundo, dar nome ao problema. O terceiro, explorar as raízes desse padrão na infância. E, por fim, traçar um caminho verdadeiro para a mudança. Vamos começar. Primeiro, o padrão que se repete. Vamos observar o padrão da Lizzie. O que exatamente acontece para que tudo termine sempre do mesmo jeito? Qual é o roteiro invisível dessa história? Qual é o roteiro invisível dessa história que se repete vez por vez? Nos relacionamentos dela não existe meio termo, é tudo ou nada. Ela mergulha de cabeça com uma intensidade enorme e muito rápido. No começo, claro, tudo parece um sonho, mas é essa mesma intensidade que torna a relação tão frágil. É como uma fogueira, arde forte, forte demais, mas se apaga da mesma velocidade. E então, em determinado momento, tudo sai do controle. Basta um gatilho simples, algo comum, absolutamente normal. O parceiro pede um pouco de espaço. Mas para Lizzie, esse simples pedido aciona todos os alarmes internos. Na mente dela surge apenas uma certeza: vou ser abandonada. E então ela reage, testa limites, cria conflitos, age motivada pelo desespero de não perder. E, ironicamente, acaba fazendo exatamente aquilo que mais teme. Empurra o parceiro para longe. O ciclo termina sempre da mesma forma. O fim de mais um relacionamento. Depois, uma solidão que parece insuportável. Um vazio que dói. E para fugir dessa dor, Lizzie se envolve rapidamente com outra pessoa, qualquer pessoa, acreditando que agora tudo vai ser diferente. Mas não é. Nada é resolvido. Isso apenas prepara o terreno para que tudo comece mais uma vez. É importante dizer aqui, o que acontece com Lizzie não é azar no amor, como muitos acham. Existe uma explicação clara para isso, e é o que vamos ver agora. Esses padrões têm um nome: armadilhas de vida. Uma armadilha de vida não é um simples mau hábito. Ela é um padrão emocional profundo, formado lá atrás na infância, e que se transforma em uma espécie de lente através da qual vemos o mundo. O mais curioso é que essas armadilhas lutam para sobreviver. Sem perceber, nós criamos situações que confirmam a lógica delas. É como se o inconsciente buscasse o tempo todo provar: viu? Eu estava certo. Existem, segundo a psicologia, 11 armadilhas. As mais comuns são medo de abandono, sensação de fracasso, vulnerabilidade, desvalor, defeito, entre outras. No caso da Lizzie, o padrão não deixa dúvidas. Ela vive dominada pela armadilha do abandono. Essa armadilha se manifesta como uma convicção silenciosa.
mais cedo ou mais tarde todos vão me deixar. Isso cria um estado permanentemente de ansiedade, uma vigilância constante, um radar sempre ligado, procurando qualquer sinal de perda iminente. Mas essas armadilhas não surgem do nada. Para entender a força delas, precisamos dar um passo lá atrás, uma viagem às origens, à infância. As origens da infância. A armadilha da Lizzie começa a se formar na infância. A mãe dela estava presente fisicamente, mas emocionalmente era instável. O ambiente em que Lizzie cresceu era uma montanha russa. No momento, a mãe demonstrava cuidado, proximidade, amor, afetividade. No outro, se tornava distante, fria, ausente. Nada era previsível, nada parecia seguro. Para uma criança, essa imprevisibilidade é devastadora. Ela aprende que o vínculo mais importante de sua vida pode desaparecer a qualquer momento, sem aviso. É assim que nascem as armadilhas de vida, quando necessidades emocionais básicas não são atendidas de forma consistente. Toda criança precisa de segurança, ligações estáveis, acolhimento, autonomia, autoestima, limites saudáveis. Quando uma ou mais dessas necessidades falham, como aconteceu com Lizzie, a criança se adapta para sobreviver emocionalmente. E essa adaptação se transforma em um padrão que acompanha a pessoa até a vida adulta. O caminho para a mudança. Compreender a origem do problema é um passo enorme, mas não é suficiente. A pergunta mais importante é: como quebrar o ciclo? O processo começa com 4 passos. O primeiro é compreender, fazer a ligação entre passado e presente e perceber isso não vem dessa relação, vem de muito antes. Segundo, monitorar. Aprender a reconhecer no dia a dia os momentos em que a armadilha é ativada. Terceiro, desafiar, questionar a narrativa da armadilha, buscar provas de que aquilo que sentimos nem sempre corresponde à realidade. E por fim, o quarto, praticar novos comportamentos. Esse é o passo mais difícil. É agir de forma diferente mesmo quando é desconfortável no início. Uma ferramenta muito prática para isso é o flashcard emocional. É um pequeno texto que a pessoa escreve com a mente calma, para usar quando a armadilha se ativar. Esse cartão funciona como uma âncora racional, quando as emoções tentam assumir o controle. Veja o caso da Lizzie. Quando ela entra em pânico, em vez de agir por impulso, ela lê o que escreveu. Sinto-me devastada. Essa é a validação emocional. Isso é a minha armadilha do abandono. É consciência. Posso me acalmar, posso esperar antes de reagir. Essa é a escolha consciente. Isso cria algo fundamental, uma pausa entre o gatilho e a reação. E aqui está um ponto muito importante. O objetivo desse trabalho não é deixar de sentir dor, raiva, medo. Tudo isso continuará existindo. O objetivo é aprender a sentir sem agir de forma destrutiva. É desenvolver a capacidade de viver a emoção, sem deixar que ela dite comportamentos que nos ferem. Compreender esses padrões é o primeiro passo para retirar o poder que eles têm sobre sua vida. O ciclo não precisa ser para sempre. E isso nos leva a uma pergunta final. Que padrão na sua história está pedindo para ser transformado? Que narrativa já está na hora de ser reescrita? Se esse conteúdo te fez refletir, deixa aqui seu like e se inscreva neste canal. E muitíssimo obrigada pelo seu tempo. E até mais.